Amém, queridos. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como a pastora disse, né? Nós tínhamos outro compromisso para fazer no dia de hoje, né? Mas Deus, ele tem os planos dele. Ele sabe aquilo que ele tem separado e preparado para nós, né? Então, eu creio que era projeto dele, né, que hoje à noite eu estivesse aqui trazendo a palavra para a igreja. Eu queria ministrar algo nessa noite que é de suma importância para a vida do cristão, né? Fé. Quando nós começamos o culto, a pastora pediu para que nós estivéssemos orando, né, pela vida dos irmãos que estavam doentes. E quando nós tomamos essa atitude, nós ativamos a nossa fé. E quando nós ativamos a nossa fé, é porque nós cremos no Deus que nós servimos. Nós cremos que Deus pode agir. Nós cremos que Deus pode fazer. E é por isso que nós oramos. Se nós não crêssemos, nós não iríamos orar. E quando nós tomamos essa atitude, como igreja, de ativar a nossa fé, nós temos a certeza de que Deus vai estar agindo em favor dessas vidas. Amém? Queridos, eu queria trazer essa palavra, e o título da mensagem é A Fé que Precisamos Ter. E eu vou falar sobre 3 tipos de fé que nós precisamos ter na nossa vida e que faz toda a diferença. Eu queria que você abrisse em Hebreus 11, capítulo 1. Hebreus 11, 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo ele fala que nós acreditamos, que nós enxergamos o futuro, e quando nós falamos em futuro, nós estamos falando em algo que é certo, certeza. A fé nos traz essa certeza, né? Nós confiamos nas promessas do Senhor, nós sabemos que a palavra do Senhor ela tem muitas promessas para nós, mas se nós não tivermos fé, se nós não crermos na palavra do Senhor, nós não vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. É possível nós dizermos que todo dia, pela nossa fé, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Quando nós agimos com fé. Fé é alimento. Fé traz força para nós como cristão. Quando nós agimos por fé, algo acontece. Muitos, queridos, têm esperado algo. Muitos têm esperado um casamento perfeito, um casamento feliz. Muitos têm esperado trocar de carro, trocar de emprego. Muitos têm esperança de ter a sua casa própria. Mas quando a gente fala de esperança, é algo que pode acontecer ou não acontecer. Agora, quando nós ativamos a nossa fé e nós passamos a crer na palavra do Senhor, nós podemos ter a certeza de que aquilo que o Senhor prometeu e aquilo que nós buscarmos em Deus com fé vai acontecer. Então, esperança. O resultado dela pode vir positivo ou negativo. Mas quando você ativa a tua fé,
é algo que é certo. Você precisa confiar no Senhor. Queridos, e essa fé que nós cremos, ela é a fé que é a própria palavra de Deus. A expressão que nós podemos ter pela palavra de Deus, nós podemos colocar como o caráter do nosso Deus. Por quê o caráter do nosso Deus? Nós cremos num Deus que Ele não mente, e nós cremos num Deus que a sua palavra, Ele vela por aquilo que Ele falou. Nós cremos num Deus que Ele honra as suas promessas. Por isso nós precisamos confiar, nós precisamos ler, nós precisamos estudar a palavra do Senhor, porque é dela, conforme nós fomos estudando, conforme nós fomos conhecendo a palavra do Senhor, nós vamos aumentando a nossa fé. E quando nós vamos aumentando a nossa fé, nós vamos cada dia mais dependendo de Deus, e não da nossa própria força, da nossa própria vontade, ou da nossa autoconfiança. Deus, nessa noite, Ele quer dizer para você que a fé não é uma esperança. A fé, ela é uma certeza. Amém. Creia, porque Deus vai fazer algo na sua vida. Mas para isso, você precisa ativar a tua fé. Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui eu faço uma pergunta para você, queridos. O que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que tem entrado pelos teus ouvidos? A palavra, ela é bem clara. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nada. Você pode buscar em qualquer outro lugar, mas você não vai ter a tua fé se não for pela palavra do Senhor. E por isso eu te pergunto, o que tem entrado pelos teus ouvidos? É a palavra de Deus? O que você tem buscado? Segunda Coríntios 5, 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Isso quer dizer que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo que algo já aconteceu. Eu não vivo por aquilo que eu vejo. Quando eu falo de fé, eu vivo por aquilo que eu ainda não vi. Mas eu creio, eu tenho a certeza de que isso vai acontecer. A fé em Deus, ela nos faz crer e ver o invisível. Ela faz realizar o impossível. Então a fé só vem de Deus, não vem de outro lugar. E por isso que a palavra de Deus, ela tem que nos alimentar todos os dias. Fé é depositar a confiança exclusivamente em Deus, independente das circunstâncias, é abraçar as promessas de Deus, confiar em sua palavra e permanecer fiel a Cristo. Aqui fala em confiar na sua palavra. Quando nós vemos ali no Novo Testamento, né, aquela passagem onde
Nós conhecemos, né, que Pedro ele anda sobre as águas, né, numa situação onde Deus aparece para Pedro no meio do mar. E Pedro olha para Jesus e fala: Mestre, se és tu mesmo, mande eu ir ter contigo. E quando nós lemos essa palavra, né, essa passagem, nós falamos que Pedro andou sobre as águas, né? Mas nós podemos trazer para nós também que Pedro, ele andou sobre a palavra de Jesus. Ele confiou na autoridade que Jesus tinha. Por isso, nessa noite, você crê, você confia no Deus que você serve? Aquilo que Deus falar para você nessa noite, você vai fazer sobre a autoridade da palavra dele? É uma pergunta que nós precisamos responder. Ou nós confiamos, ou nós não confiamos. E Pedro, ele foi até um pedaço. Mas depois, provavelmente, bateu o medo e a insegurança. Nós também vemos outra passagem, né? Ainda sobre Pedro, né? Quando Pedro estava pescando, né? Eles passaram a noite inteira pescando e não tinha pego nada, né? E naquele momento, Jesus aparece para eles e Jesus manda ele lançar novamente a rede ao mar, né? E o resultado nós conhecemos, né? Que é a pesca milagrosa, né? Mas o que Pedro responde para Jesus? Sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Queridos, se nós não conhecermos, se nós não estudarmos, se nós não passarmos tempo debruçado sobre a palavra do Senhor, nós não vamos ser edificados. Nós ouvimos aqui, né, a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos, nós estamos ouvindo Deus. E eu pergunto para você nessa noite, como tem sido o teu tempo? Como tem sido o nosso tempo de aprendizado da palavra do Senhor? Eu creio que Deus, Ele quer usar muito as nossas vidas, né? Quando nós falamos de fé, né? É uma palavrinha tão pequena, né? Apenas com duas letras, mas se nós entendermos, né, o poder que ela tem na vida do cristão, na nossa vida, a diferença que ela vai fazer nas nossas vidas, com certeza, queridos, nós iríamos comer a palavra do Senhor cada vez mais. Nós íamos realmente nos empenharmos em fazer tudo aquilo que o Senhor pede para nós. Porque a fé, ela é uma arma poderosa para nós. A fé, ela nos faz transpor montanhas, romper obstáculos, ela nos faz derrubar muralhas, ela nos faz vencer os gigantes que aparecem. Tudo isso nós vamos conquistar pelo poder da fé. Então, nessa noite, ative a tua fé. Ative a tua fé como família. Ative a tua fé como igreja. Ative a tua fé no teu serviço, no teu trabalho. Aonde você colocar as tuas mãos, que ali a expressão da fé possa ser algo visível. Muitas vezes nós
confiamos em nós mesmos. Mas quando nós passamos a depender das nossas qualidades, daquilo que é talentoso, dos talentos que nós temos, com certeza vai chegar uma hora que isso não vai ser o suficiente. E aí nós vamos ter que ir para a palavra. E aí nós vamos ter que ir e buscar e saber o que realmente Deus, Ele tem preparado para nós. E eu queria falar, querido, sobre 3 tipos de fé que nós precisamos ter nas nossas vidas. Né? Meditando, como a pastora falou, né, ontem à noite, e eu fui meditar um pouco sobre a palavra fé, né, e eu vi 3 tipos que faz uma diferença muito grande para nós. Né? Então, a primeira fé, tá? Ela é fé para agradar a Deus. Nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não agradamos a Deus. E eu queria que você lesse comigo lá em Hebreus 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não adianta, queridos, nós virmos para a igreja, orar todos os dias, não adianta nós jejuarmos, nós orarmos, nós irmos para a célula, nós fazermos tantas coisas para Deus. Isso não vai ser o suficiente, se não estiver em nós uma fé que agrada a Deus. E a fé que agrada a Deus, querido, ela é uma fé onde você deposita a sua confiança no Senhor. Quer agradar a Deus? Confia no Senhor. Mas quando nós falamos em confiança, é nós entregarmos tudo ao Senhor. Eu confio que Deus pode fazer tudo na minha vida. Tudo, querido, é tudo. Pode ser aquilo que é mais simples para você. Mas, no meio desse caminho, vai aparecer coisas impossíveis. E aí, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Amém. Então, confie. Se você não confiar, se você não depositar a tua esperança no Senhor, querido, nós não vamos agradar ao Senhor. Nós precisamos ter convicção que diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma situação onde é impossível aos nossos olhos, Deus vai estar conosco. Amém. Deus vai estar nos auxiliando. É isso mesmo. Deus vai estar junto. Deus vai estar guerreando por nós. Deus vai estar lutando por nós. Amém. Deus vai estar trazendo a paz ao nosso coração. Amém. E a certeza de que é Ele que vai estar agindo em nosso favor. É isso mesmo. Por isso, confie. Nós, às vezes, né, passamos por diversas dificuldades, adversidades, né, tantas coisas que nós passamos, e às vezes nós não enxergamos, né, um caminho novo, né, ou não saímos do túnel, né, não vemos a claridade, estamos tudo no escuro ainda, né, mas quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos enxergar uma luz, porque nós sabemos que logo a vitória virá. Amém. Logo
a vitória Deus vai colocar nas nossas mãos. Amém. Eu não sei qual é a expectativa do teu coração, eu não sei o que você tem buscado nesses dias, o que você tem colocado diante do altar do Senhor, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, se você tiver uma fé que agrada ao Senhor, o Senhor já está trabalhando. Amém. O Senhor já está lutando em teu favor. Lucas, querido, capítulo 17, versículo 6, ele fala, né, da fé, né, e compara ali se nós tivermos a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Todos conhecem, né, ou já viram um grão de mostarda, considerado a menor das sementes, né? Mas quando ela cresce, né, ela se torna uma grande árvore, ou hortaliça, né? Alguns falam que é uma árvore, uma hortaliça, né? Mas ela se torna muito grande, né? Para o tamanho daquela semente. E o que isso, querido, pode trazer para nós, né? A nossa fé, ela precisa ser aumentada na mesma proporção dessa semente. Ela é uma semente pequena, então a nossa fé ela é pequena, mas ela pode ir crescendo, 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 até o ponto de que nós venhamos a viver por fé. E somente pela fé. Que não venhamos agir pela nossa própria vontade, mas que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Em todas as áreas. Nós conhecemos, né, a história de Abraão, né? Quando Deus pede para que Abraão ele sacrificasse o seu filho Isaque. Se coloque no lugar de Abraão. Isaque era o filho da velhice, ele era o filho da promessa, e ele era o único filho que Abraão tinha. E Deus pediu Isaque em sacrifício. O que Deus pediria para você nessa noite? E que você estaria, ou que eu estaria disposto a entregar? Você consegue, diante dessa pergunta, você consegue ter uma resposta? Ou você consegue ter uma atitude de fé, de que aquilo que Deus te pedir nessa noite, você vai entregar? Você vai fazer? Provavelmente nós iríamos pensar, ou nós iríamos indagar a Deus, ou nós iríamos questionar a Deus, né? Por quê? Mas é necessário, precisa. Abraão, ele não indagou o Senhor, ele simplesmente obedeceu. E quando ele obedeceu, ele confiou que o Senhor iria resolver aquela situação. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências, até sacrificar o seu filho. Mas se nós lermos, né, essa passagem, ele, na conversa com Isaque, né, até ao Monte Moriá, né, ele conversava com Isaque. E ele sempre falava, né, Deus haverá de preparar o cordeiro para o holocausto. Ele obedeceu.
ele cumpriu, ele não indagou, mas ele tinha uma fé dentro dele, que ele tinha uma certeza de que, independente do que acontecesse, Deus estava com ele. Mas quando ele fala que Deus haveria de preparar o cordeiro para o holocausto, eu acho que ele deveria ter pensado, ou ele, imaginado, falando, não, Deus, na última hora, Deus vai mudar esse pedido, Nós não temos essa certeza, de que ocorreu esse pensamento, com relação a Abraão. Mas uma coisa havia no coração dele. Havia uma convicção de que Deus estava com ele. Tá? Então, ele tinha certeza e convicção de que Deus daria um jeito. E quando eu perguntei para você, o que Deus pediria para você nessa noite, o que Deus estaria disposto a entregar? Confiando de que Deus vai dar um jeito? Queridos, eu não sei, Nós temos ouvido tantas palavras, nesses últimos dias e às vezes nós estamos ouvindo sobre arrependimento, sobre avivamento, Estamos ouvindo de que, quantos ídolos nós temos colocado no lugar de Deus, Às vezes o dinheiro é o nosso trabalho, o nosso carro, a nossa casa, a nossa esposa, o nosso filho, O que será que Deus quer trabalhar na tua vida nessa noite? Eu sei o que Deus quer trabalhar na minha vida. E que você também possa ter essa mesma certeza de que Deus, Ele quer fazer algo na tua vida. Deus, Ele quer que a tua fé seja aumentada. Porque conforme a nossa fé ela é aumentada, mais nós vamos depender de Deus, mais nós vamos confiar em Deus, mais nós vamos nos entregarmos para Deus. E aí, quando nós estivermos totalmente entregue para Deus, você pode ter certeza que você está agradando ao Senhor. Amém? A segunda fé, queridos, que eu queria estar falando nessa noite, é fé para ser salvo. Atos 16, 31, essa passagem, ela fala, que diz assim, esse versículo, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ou seja, para você alcançar a salvação, para você receber a salvação, você precisa crer em Jesus. E aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Essa passagem de Atos 16, fala quando Paulo e Silas eles estavam na prisão. E à noite vem uma tempestade e as colunas da prisão, elas caem, E o carcereiro que cuidava, daquela prisão, ele, por algum momento, ele imaginou, que os presos tinham fugido, tinham sumido, E passa, o texto fala que ele tentou tirar a sua própria vida, com medo de que os seus superiores, que iriam trazer algum castigo sobre a vida dele, Mas Paulo levanta a voz e diz: não faça isso, estamos todos aqui. E a primeira reação que esse carcereiro, ele pergunta para
para Paulo e Silas, né? O que eu preciso, o que devo fazer para ser salvo? E aí a resposta está em Atos, né? 16:31. Você precisa crer no Senhor Jesus. Essa é um outro tipo de fé. Somente o Senhor pode transformar as nossas vidas. Somente o Senhor pode mudar a história das nossas vidas. Somente Ele. Nós, vou pegar o exemplo do Reginaldo, né? O Reginaldo ministrou sexta-feira na nossa célula, né? E ele estava falando, né, do testemunho de vida dele, da sua conversão, de que as pessoas não acreditavam que ele teria a sua vida transformada. E por um momento, alguns amigos chegaram a fazer até uma aposta, né? Vamos ver quanto tempo vai durar isso aí. Isso aí é fogo de palha. Isso aí, logo, logo, ele volta a fazer as mesmas coisas. Já tem aí quantos anos? Quase 30. Então, quem fez essa aposta, perdeu. Por quê? Porque um dia ele creu que o Senhor podia transformar a sua vida. Se estamos aqui hoje, é porque um dia nós cremos que o Senhor poderia e pode mudar a história das nossas vidas. Mesmo aqueles que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor, você precisa crer. Para entregar a sua vida ao Senhor, você precisa crer de que o Senhor pode transformar e mudar a sua vida. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Se estamos aqui nessa noite, é porque um dia nós cremos que o caminho que o Senhor tem para nós, Ele é perfeito. Não importa a condição que nós estávamos, não importa se vivíamos em pecados, não importa se estamos vivendo hoje em pecado. O que importa é que Deus, Ele pode transformar a sua vida. E para isso você precisa ter fé. A fé que salva. A fé que transforma. A fé que muda a história das nossas vidas. Amém. Provavelmente, querido, você tem testemunho para contar daquilo que Deus fez na sua vida. E o teu testemunho aumenta a fé daquele que não conhece ao Senhor. É isso mesmo. Porque quando ele olha para a vida e para a história do Reginaldo, provavelmente muitos amigos vieram para Jesus por causa da história do Reginaldo. Quando você olha, né, quantos testemunhos de transformação e de mudança de vida, de que as pessoas não acreditavam mais, né, que essa pessoa um dia teria uma vida transformada, ninguém acreditava. Mas Deus, com a sua infinita graça, Ele olha para nós. E a nós compete correspondermos com fé. Amém? Amém. A fé, queridos, ela é essencial para quem quer se aproximar de Deus. Se você já tomou a decisão
por Deus, ou se você ainda não tomou essa decisão, você precisa se aproximar do altar do Senhor. Você precisa se aproximar e lançar a tua vida diante de Deus. Crê que o Senhor vai fazer uma nova história sobre a tua vida. Amém? Amém. Queridos, e o terceiro tipo de fé que eu queria falar nessa noite é fé para vencer. 1 Samuel 17, 45 e 46, nós vamos ler. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirarei-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Nós conhecemos essa história, né? Golias, ele estava afrontando o povo de Israel. Mas por que ele estava afrontando? Porque ele era um gigante. Ele já tinha derrotado muitos guerreiros. E provavelmente muitos guerreiros bons. Mas ele era considerado o melhor, né? Então, ele, na sua força, ele imaginou: quem é esse rapazinho, esse moleque, né, que vem contra mim com pedra, com um estilingue, uma funda, né? Tá me achando eu com um cara, com um cachorro. Ele confiava na sua força, né? Mas Davi confiava no Deus de Israel. Amém. Amém. Por isso, quando nós falamos que, quando nós confiamos na nossa força, uma hora a casa cai. Para Golias, chegou o dia dele. Ele nunca imaginou, eu acho que nunca passou na cabeça dele que Davi iria vencer. Mas é nessa hora que o impossível, né, se torna possível. É isso mesmo. Porque não era Davi. Davi não estava indo pela sua força. Ele nem tinha. Quando o rei coloca as armaduras sobre ele e ele vai abaixar pesado, ele falou: não, tira isso de mim, eu vou na força do meu Deus. No Deus que eu creio, no Deus que eu confio. Para Golias, né? Aquilo que Davi falou se cumpriu, né? E ele foi derrotado e a sua autoconfiança, né, chegou ao fim. Por isso, queridos, o exemplo de Davi traz para nós que nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Independente da situação, independente do problema que nós estivermos vivendo, independente de qualquer situação, nós precisamos colocar diante de Deus e ter uma fé para vencer. Quer vencer? Creia no Deus que você serve. É isso mesmo. Quer vencer? Deposita a sua esperança e a sua confiança nele. Amém. O dinheiro não pode. O teu trabalho não pode. A tua posição social não pode.
vai chegar um momento que você vai ter que olhar para dentro de você e você vai ter que reconhecer que você não é nada, sem a presença de Deus e sem o poder de Deus na tua vida. Todos nós vamos passar por isso um dia. E isso vai nos ensinar, isso vai moldar o nosso coração a termos uma outra perspectiva de quem é o nosso Deus. Eu não sei qual é a expectativa que você tem no teu Deus. O que você espera do Deus que você serve. Ou se você vem somente para receber algo que você precisa para satisfazer a tua vontade. Mas eu falo para você nessa noite, venha por aquilo que o teu Deus é, e não por aquilo que Ele pode te dar. É isso mesmo. Amém. O que Ele pode te dar, querido? Todas as coisas. Mas primeiro Ele quer a tua vida. Ele quer que você tenha fé, deposite nele a sua esperança e a sua confiança. Porque quando você toma essa atitude, quando você tem atitude, algo acontece na tua vida. Eu não sei o que você está precisando. Qual é a luta que você está travando e que você precisa vencer? Você sabe. Como eu disse, eu sei. Você também sabe. E nessa noite você pode sair daqui diferente de como você entrou. Você precisa ativar a tua fé. Você precisa reconhecer que sem fé nós não vamos agradar ao Senhor. Sem fé nós nada somos e nós nada podemos fazer. Salmo 125:1 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme permanece para sempre. Amém. Nada pode te abalar se você confiar no Senhor. Queridos, quando eu falei que a palavra de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus, é isso que nós estamos compartilhando, é isso que nós estamos falando. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra, aquilo que está escrito na sua palavra. Deus, Ele não mente. E Ele também não se arrepende daquilo que Ele falou. Por isso que não importa qual tipo de problema que você está enfrentando, não importa qual é a dificuldade que você está passando, o que importa é que você precisa crer e confiar no Senhor. A tua vitória virá a partir do momento que você crer que Jesus pode trazer a tua vitória. Amém. Amém. E vai chegar um momento, queridos, eu lembro que na última ministração, né, eu citei isso. Vai chegar um momento que você não vai mais pedir para que o milagre aconteça. Quando a gente fala de fé, eu não vejo, mas eu creio que já no mundo espiritual aconteceu. Amém. E aí eu mudo a chave. Aí eu começo a agradecer a Deus pelo milagre. Não estou vendo. Eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu tenho que viver por aquilo que eu acredito. Amém. E eu sei que Deus, Ele faz milagres. Eu sei que Deus realiza milagres. Mas para isso a nossa fé, ela precisa ser ativada todos os dias.
Nós falamos, né, sobre fé para vencer. Quer vencer? Age como Davi. Não importa o tamanho do seu problema. O que importa é o tamanho do teu Deus. Amém. Isso é o que vai importar. A fé, ela é a força que nos impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar. Quando você não vê saída, quando você não enxerga mais uma porta aberta, a fé vai te impulsionar a enxergar pelos olhos espirituais. Amém? Amém. Nós vimos, queridos, né, eu já estou finalizando, 3 tipos de fé que nós precisamos ter. Você precisa ter fé para agradar a Deus. Você precisa ter fé para ser salvo. E você precisa ter fé para vencer. Se você tem fé, saiba que nada e ninguém poderá te deter. Pois a fé, ela remove as montanhas, ela derruba muralhas e ela faz gigantes cair no chão. Aleluia. Esse é o Deus que nós cremos. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Entenda que pela fé você tem a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Você receberá a revelação dos seus planos. Você agradará a Deus e se aproximará dele. Você receberá a força do Senhor para vencer. Você viverá os milagres de Deus e você será encorajado a não desistir em meio às tribulações. Romanos 1,17 fala que o justo ele viverá pela fé. E nós somos justos por merecimento nosso? Não. Deus nos justificou. Então nós vamos viver pela fé. Eu creio que, eu pedi para o pessoal do louvor, está subindo, para estar ministrando uma música. Eu queria que você nessa noite, querido, saísse diferente. Eu creio que algo Deus ministrou no teu coração. Olha para dentro de você e veja aquilo que precisa ser ativado na tua vida nessa noite. Olha para dentro de você. Busque no Senhor. Não é em homens, não é em pessoas, é no Senhor. Leia a palavra, busque a palavra do Senhor, se encha dela, faça com que ela venha a transbordar na tua vida, porque tudo aquilo que está escrito na palavra, com fé, ela vai se cumprir. Amém. E nós temos muitas promessas relatadas na palavra do Senhor. Mas, de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que nós sabemos, o mais importante, querido, e o fundamento maior da fé, ela está relacionado à salvação. Nós precisamos ser salvos para herdar a vida eterna. Não adianta vencermos as batalhas, mas não vencermos e crermos
que o Senhor pode nos salvar e pode mudar a nossa história.